Bem, pessoal, nós estamos de volta, então, para o segundo vídeo desse nosso primeiro tema. Na primeira aula, nós trabalhamos aqui o conceito de direito eleitoral, assim como também o seu objeto e a sua finalidade. Agora, nesse vídeo, a gente discute, numa primeira parte, discute os princípios que orientam o direito eleitoral. Essa discussão sobre os princípios está dividida em dois vídeos, este é o primeiro deles. Bom, lembrando a todos vocês que, para além dessa nossa apresentação, dos slides aqui do PowerPoint que você acompanha nessa videoaula, nós temos também um material de apoio que você encontra no EV Player, com um resumo, uma nota de aula sobre essa nossa discussão, além de questões relativas ao assunto. Vamos começar então? Vamos começar tratando do que é um princípio. Bom, o princípio, eu estou te dizendo, ele é uma ideia abstrata. O princípio é uma abstração. Agora, ele é uma abstração que orienta uma conduta, que orienta uma ação, que orienta uma omissão, não em razão da sua abstração em si, mas em razão do valor, em razão do grau de importância que nós atribuímos a ele. Fernando, eu não entendi absolutamente, rigorosamente nada desse conceito aí de princípio. Então, vamos com calma, vamos raciocinar o seguinte, ó. Você certamente tem princípios seus, princípios pessoais. Honestidade, por exemplo. Bom, o que é honestidade? Honestidade é uma ideia abstrata. Tão abstrata, mas tão abstrata, que na condição de princípio, a honestidade, ela é um consenso universal. Eu acho que você nunca viu ninguém se apresentar como sendo uma pessoa desonesta. Você pergunta em qualquer auditório quem é honesto e a resposta é praticamente unânime. Todo mundo é honesto. Agora, já experimentou perguntar para cada uma dessas pessoas o que é a honestidade? Aí você vai ver que cada um tem uma ideia própria, uma ideia particular do que seja a honestidade. O que densifica a honestidade, o que a concretiza, são as situações reais do dia a dia. É diante de dilemas vividos concretamente no dia a dia que nós olhamos para aquela ideia abstrata de honestidade e a ela atribuímos um valor, damos a ela um grau de importância. Dependendo do grau de importância que você atribui à ideia de honestidade, você se comporta desta ou daquela maneira diante de situações concretas, diante de situações reais da sua vida. Então, o princípio é isso. O princípio é uma ideia abstrata que, a partir do grau de importância a ela atribuída, orienta uma conduta, uma ação ou uma omissão, uma conduta positiva ou uma conduta negativa. O que é, então, um princípio do direito eleitoral? É uma ideia abstrata, certo? São as ideias que, a partir do valor que a elas atribuímos, orienta o processo de elaboração, o processo de construção das normas eleitorais. Mas não só o seu processo criativo, a elaboração das normas eleitorais, mas orienta também a sua interpretação, a sua aplicação nos casos concretos e também a sua defesa quando ela é violada ou está ameaçada de ser violada. Então, princípios do direito eleitoral são ideias que, a partir do grau de importância, a partir do valor que nós atribuímos a elas, vai orientar o processo de produção, aplicação e defesa do sistema eleitoral. Dito isso, eu preciso agora, então, avisar a você que nós temos vários tipos de princípios do direito eleitoral. É possível classificar os princípios do direito eleitoral. E podemos classificá-los em princípios informativos, princípios materiais e princípios processuais. Nesse vídeo, nós vamos analisar princípios informativos e vamos analisar os princípios materiais. No nosso próximo vídeo, a terceira aula do nosso curso, nós temos a segunda parte da discussão sobre princípios, porque ali, no nosso próximo vídeo, vamos analisar, olha aí no quadro, os princípios processuais. Pois bem, o que são então os chamados princípios informativos do direito eleitoral?
são princípios de caráter mais geral, de caráter universal. Bom, princípio lógico, por exemplo, é um princípio do direito eleitoral, o que impõe a coerência do processo eleitoral. A lógica significa a sua coerência. Lembra que lá no vídeo passado, quando nós tratamos aqui do conceito de direito eleitoral, eu disse a você que preferia usar a expressão sistema e não a expressão conjunto de regras e de princípios. Por quê? Porque eu queria passar, já naquela ocasião, a ideia de que existe uma coerência interna entre essas regras e princípios, de que eles apontam para uma mesma direção, que deve haver harmonia entre essas regras e princípios, que há entre elas uma relação de causa e consequência, que elas estão ajustadas a uma mesma finalidade. Portanto, o princípio de interpretação e de produção de normas que sejam coerentes, que sejam inteligíveis, que sejam lógicas, é um princípio do direito eleitoral, claro que é. Bom, além do princípio lógico, de olho aí no quadro, o princípio jurídico. O direito eleitoral, ele não é outra coisa diferente do direito. Ele até tem a sua autonomia científica, a sua autonomia didática, mas lembra da definição que no vídeo passado nós apontamos, do conceito que nós apontamos. Sobretudo, o José Joel Cândido e o Djalma Pinto, que foram utilizados como exemplos aqui. Eles apresentaram o direito eleitoral como sendo um ramo do direito público. Portanto, um ramo específico de uma área jurídica em que prepondera a supremacia do interesse público sobre a autonomia da vontade individual. Então, de olho no quadro, estou falando da submissão do processo eleitoral a um ordenamento jurídico, a força normativa da Constituição. E não só a força normativa da Constituição, mas também ao princípio hierárquico das normas. Então, aquelas regras e princípios que orientam, que regulam, que disciplinam o processo eleitoral, devem encontrar, em última instância, fundamento de validade na Constituição. Ele está amarrado à força normativa das normas jurídicas, à força normativa da Constituição. Ele se submete à supremacia formal e à supremacia material do texto constitucional. A Constituição é o fundamento último de validade de todo o sistema normativo eleitoral. Bom, além do sistema lógico e do princípio, né? Princípio lógico e do princípio jurídico, nós temos também o princípio político e o princípio econômico, como dois princípios informativos do direito eleitoral. O princípio político só nos alerta para que não percamos de vista o óbvio, que o processo eleitoral é um processo de natureza política. O que isso significa dizer? Que sempre que nós vamos elaborar normas de direito eleitoral, sempre que nós vamos interpretar as normas do direito eleitoral, protegê-las, aplicá-las, devemos ter em conta que aquelas normas estão a serviço da expressão da vontade política do eleitor, da expressão da sua vontade de escolha, de opção, de fazer a sua decisão, de escolher dentre alternativas que lhe são apresentadas. Manifestação da sua vontade na escolha de agentes públicos, manifestação da sua vontade soberana na formulação de políticas públicas, na formação daquilo que a gente convencionou chamar de vontade geral. E, por fim, o princípio econômico, que é a busca de fazer com que o processo eleitoral, com que a racionalidade do processo eleitoral, ela gere a máxima repercussão possível ao menor custo. Quando eu falo de menor custo, eu estou falando de menor custo econômico também. Mas não só menor custo econômico, eu estou falando também de menor custo político, de menor custo institucional. Daí porque a crítica que eu faço ao retrocesso, que significa a proposta de você voltar a imprimir votos no Brasil.
certo? Uma desconfiança cega com relação à urna eletrônica. Entenda, nenhum de nós aqui é ingênuo a ponto de achar que é impossível fraudar o sistema de votação. É possível fraudar a urna eletrônica, então, Fernando? É possível fraudar a urna eletrônica. Não existe nenhum sistema que seja absolutamente seguro, 100% seguro e confiável. A pergunta é outra. A pergunta é mais fácil fraudar a urna eletrônica ou é mais fácil fraudar o sistema de votação em cédula impressa? Rapaz, é incomparavelmente mais fácil você fraudar a cédula impressa. É muito mais racional o sistema eleitoral eletrônico. Ele é mais barato, ele é mais rápido, ele tem menos custos políticos e institucionais. É um grande exemplo, é grande expressão da aplicação desse princípio econômico como princípio informativo do direito eleitoral. Então vamos lá, o princípio lógico, o princípio jurídico, princípio político e o princípio econômico como princípios informativos do direito eleitoral. E agora chegamos aos princípios de natureza material, aos princípios de conteúdo conceituais do direito eleitoral. O primeiro deles, eu apontaria até para você como sendo aquele que é o mais importante, é o princípio da isonomia, da lisura das eleições. Isonomia aqui, passando para você a ideia de igualdade. Olhe no quadro, veja, estamos falando da busca da igualdade de condições de disputa entre as candidaturas, entre os partidos políticos, em um processo eleitoral que seja livre da influência determinante do poder econômico e político. Não há nenhum processo eleitoral absolutamente livre da influência do poder econômico e do poder político. O que se evita é uma influência determinante do poder econômico e do poder político. O que se visa é um processo eleitoral que garanta aos candidatos e aos partidos um mínimo de igualdade de condições de disputa, de paridade de armas, de igualdade de oportunidade de chegar até você e convencer você acerca daquela proposta política, acerca daquele ou daquela candidata. Muita atenção com isso. Porque aqui a isonomia é mais do que uma mera igualdade formal. Eu estou falando de igualdade de condições de disputa e igualdade de oportunidades. É um primeiro princípio material do direito eleitoral. Um outro princípio material é o do pluralismo político partidário. Então, a disciplina da matéria eleitoral, ela deve fortalecer os canais institucionais de manifestação, veja, das mais diferentes, das mais plurais vontades e posições políticas do eleitor. Deve ainda garantir liberdade de criação e associação partidária. É toda a contramão daquilo que nós estamos assistindo agora. Porque uma das críticas que se faz ao sistema eleitoral brasileiro é que ele tem muitos partidos. Já ouviu essa crítica? É capaz até de já ter reproduzido essa crítica, não é? Cuidado. O mal do nosso sistema eleitoral não é o fato dele ter muitos partidos políticos. É o fato dele ter partidos políticos que cumprem uma função meramente cartorária de registro de candidaturas e de administração de verbas do fundo partidário, de negociação de tempo de rádio e TV. É possível corrigir esses problemas, garantindo a você o direito à livre associação e de livre criação partidária. Porque nós vivemos entre mais de 200 milhões de pessoas que, obviamente, não possuem a mesma opinião acerca dos problemas, das questões políticas da sociedade brasileira. O direito eleitoral tem como objetivo fortalecer canais institucionais de manifestação das mais diversas, das mais diferentes posições políticas. E isso se expressa também no direito de criação, fusão, incorporação e extinção de associações partidárias, de partidos políticos. Então, o pluralismo político partidário é um princípio material do direito eleitoral. Um outro princípio é o da imediaticidade do sufrágio. Veja, o artigo 14, que nós discutimos aqui um trecho dele lá no vídeo passado, o artigo 14 diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto,
secreto e com igual valor para todos. O voto direto, o sufrágio direto, o exercício dos direitos políticos de maneira direta, significa de maneira imediata, sem mediação, sem intermediários. É isso que eu quero que você bote na cabeça. O princípio da imediaticidade do sufrágio é a ausência de intermediários entre o eleitor e a manifestação da sua vontade política no processo eleitoral, que se traduz na ideia de voto direto, expressa lá no artigo 14 da nossa Constituição, do caput do artigo 14 da nossa Constituição. Não há intermediários no processo eleitoral. Você não pode passar uma procuração para ninguém. Fernando Firma registrado, é reconhecido em cartório, não existe isso. Você não delega o seu poder de escolher os seus delegados e representantes. O seu poder de expressar no processo eleitoral a sua vontade política é intransferível, não admite mediações. Imediaticidade do sufrágio. Deixei por último esse princípio material, que é o princípio da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral. Ele está expresso lá no artigo 16 da nossa Constituição. O artigo 16, aquele que diz que a lei eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica às eleições que ocorram em até um ano da data da sua vigência. Muito cuidado, porque qual é o grande objetivo desse princípio? É evitar legislações casuísticas. É evitar que o processo eleitoral tenha as suas regras modificadas já com o processo em andamento ou na iminência do processo eleitoral ser iniciado. Então, o que se busca é um mínimo de garantia, de proteção, de previsibilidade com relação às regras do processo eleitoral. Um processo eleitoral previsível, um processo eleitoral onde eu possa ter a garantia, onde eu possa ter a segurança de que conheço de antemão as regras do jogo. Olha, esse princípio da anualidade da lei eleitoral, ele é, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma garantia individual. Portanto, ele é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Existe um sem número de questões sobre o princípio da anualidade ou princípio da anterioridade eleitoral. No nosso material de apoio, que você encontra lá no EV Player, nós temos uma sequência de várias questões sobre noções introdutórias, as noções iniciais do direito eleitoral. E dentre essas questões, algumas delas, um número razoável delas, diz respeito à anualidade da lei eleitoral ou da anterioridade da lei eleitoral. Eu estou destacando aqui duas das questões que você vai encontrar no material de apoio, para que a gente possa, através do comentário acerca delas, ilustrar esse assunto. De olho no quadro, eu estou falando de uma questão CESP de 2014. Olha aí, era uma questão para a Câmara dos Deputados, o cargo era analista legislativo. Bom, acerca dos princípios do direito eleitoral, julgue os itens a seguir. Aí o item diz assim: o princípio da anualidade da lei eleitoral foi consagrado no sistema jurídico brasileiro pela Constituição, cujo texto pertinente originalmente limitava-se a estabelecer que a lei que alterasse o processo eleitoral só entraria em vigor um ano após a sua promulgação. Então, criava aquilo que a gente chama de vacatio legis. A vacatio legis é o período em que a lei é aprovada, ela já foi promulgada, publicada, mas ela não entrou em vigor ainda. Então, ela passaria, nesse caso específico aqui, um ano para que fosse dado publicidade a ela até que ela entrasse em vigor. Repara, olha bem o que diz o enunciado da questão. O enunciado da questão está falando que o texto constitucional, ele originalmente previa isso. Previa esse período, essa duração da vacatio legis. Um período em que, embora já aprovada, ela não entrava em vigor. Entrava em vigor só depois de um ano da sua promulgação. Veja, aqui está o texto original do artigo 16.
O texto que a Assembleia Nacional Constituinte aprovou no dia 5 de outubro de 1988. O texto dizia assim, olha no quadro: a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após a sua promulgação. Só entrará em vigor um ano após a sua promulgação. É exatamente o que diz aqui a questão. O item aqui é verdadeiro, verdadeiro. Como é que temos hoje? Hoje temos assim, olha, a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação. Olha que mudança, certo? Aqui dizia que só entraria em vigor um ano após a sua promulgação. Agora não. Agora ela entra em vigor na data de sua publicação. Agora, isso não significa dizer que a lei que altera o processo eleitoral vai ter efeitos imediatos. Por quê? Porque de volta ao texto atual do artigo 16, porque está dizendo que ela não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então é o seguinte, nós temos uma lei que entra em vigor na data da sua promulgação, da sua publicação. Ela já é uma lei que é parte integrante do nosso ordenamento jurídico, mas ela não pode ainda produzir consequências, efeitos jurídicos, até que ela complete um ano. Então nós temos aí a garantia de que nós viveremos um processo eleitoral cujas regras foram estabelecidas basicamente, no mínimo, um ano antes da data das eleições. Você quer ver uma outra questão sobre esse assunto? Tá aí, uma questão mais recente até, e um pouco mais difícil. Essa questão é de 2015, tá aí. A UFG, lá de Alagoas, o cargo é de procurador. Bom, ao julgar o recurso extraordinário eleitoral de número 633.703, em 23 de março de 2011, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei complementar de número 135/10, que é a lei da ficha limpa, não deveria ser aplicada às eleições de 2010 por desrespeitar o artigo 16 da Constituição Federal de 1988. Então, considerando o princípio da anualidade, o que é que nós podemos responder como verdadeiro? De olho no quadro, veja só. Bom, aqui. Quando a lei da ficha limpa foi promulgada, nós estávamos em 2010. 2010 é ano eleitoral. E a grande dúvida era se, promulgada em março daquele ano, a lei da ficha limpa, ela já poderia ser aplicada às eleições que aconteceriam em outubro. E não foi uma decisão simples. Entenda, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que tem 7 integrantes, decidiu por 5-2 que sim, que aquela lei deveria ser aplicada já em 2010. 5 votaram a favor disso, 2 se posicionaram contra. Como essa decisão não tem efeito vinculante, nos TRS a discussão continuou. Nós temos 27 TRS, dos quais 25 entenderam que a lei deveria ser aplicada já em 2010 e 2 entenderam que não, que a lei deveria ser aplicada só nas eleições seguintes. A matéria chegou através de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal nós contávamos, então, com apenas 10 ministros, porque o ministro Eros Grau havia acabado de se aposentar. Com 10 ministros no Supremo Tribunal Federal, a votação ficou empatada, 5-5, imagine só, 5-5. Foi preciso a nomeação do ministro Luiz Fux, chegando ao Supremo Tribunal Federal, fazendo o total de 11 ministros votar para desempatar. E ele desempatou a favor da não aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010, tendo em vista, tendo em perspectiva, o artigo 16 da Constituição. Então, olhe as alternativas. A letra A diz o seguinte: que emenda constitucional que altera o processo eleitoral possui aplicação imediata. Não tem. Isso aqui é falso. E sabe por que é falso? Porque nós já vivemos uma experiência assim. Foi a emenda constitucional de número 52. Sabe o que dizia essa emenda? Essa emenda, ela acabou com a verticalização das coligações eleitorais. Ela é também de março, só que de 2006, 4 anos antes.
Nas eleições de 2002, o TSE e o Supremo Tribunal Federal deram uma interpretação à lei eleitoral que obrigava que os partidos coligados em âmbito nacional, para eleger o presidente da República, reproduzissem nos estados coligações apenas com aqueles partidos que apoiavam o mesmo candidato que o seu à presidência da República, ou que não tivessem candidato a presidente, nem apoiassem nenhum outro candidato. Então isso amarrou um pouco a liberdade que os partidos tinham para estabelecer coligações eleitorais. Pois bem, o Congresso foi lá e derrubou a verticalização, aprovou uma emenda constitucional que dizia, dentre outras coisas, que os partidos tinham liberdade, tinham autonomia para estabelecer o regime de suas coligações sem a necessidade de vinculação entre as coligações de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Isso foi em 2006. O artigo 2º desta emenda constitucional dizia assim, que esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, 8 de março de 2006, aplicando-se às eleições que ocorrerão em 2002, exatamente para tentar fugir do princípio da anualidade da lei eleitoral. Então tá falsa a letra A, emenda constitucional que altera o processo eleitoral, mesmo ela tem que se submeter à regra do princípio da anualidade eleitoral. Bom, a lei que altera o processo eleitoral, assim que publicada, ela ingressa imediatamente no ordenamento jurídico pátrio, não ocorrendo a vacatio legis. É exatamente isso. Pode marcar aí a letra B. É isso que nós discutimos agora há pouco. Olha aqui, ó. No texto original, nós tínhamos o período da vacatio legis, o período entre a promulgação e a entrada em vigor. Ela só entrava em vigor um ano depois, portanto, havia um período de um ano de vacatio legis. Olha o texto atual. No texto atual não existe isso. Ela entra em vigor na data de sua publicação. Não há mais, inocorre o período da tal da vacatio legis. Vamos ver o erro das outras alternativas. Olha o que diz a letra C. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor um ano após a sua publicação. Está errado. Isso aqui era o texto original lá em 1988. E a letra D? A letra D diz assim, a incidência da anualidade em relação à lei que altere o processo eleitoral depende de ponderação no caso concreto. Não se trata de ponderação. É um princípio regra expresso na Constituição. Ele prescreve uma conduta com todas as letras. Veja, no direito constitucional, nós classificamos inclusive o artigo 16 como sendo um elemento formal de aplicabilidade da Constituição. Porque é o tipo de dispositivo constitucional em que a Constituição ela explica como devem ser aplicadas as normas jurídicas. No caso do artigo 16, como deve ser aplicada uma norma eleitoral. Bom, e aqui com esse vídeo, nós concluímos uma primeira parte da nossa discussão sobre os princípios do direito eleitoral. Nesse vídeo nós vimos os princípios informativos e os princípios materiais. No nosso próximo vídeo, nós vamos discutir os princípios de natureza processual. No material de apoio que você encontra no EV Player, você tem também outras questões sobre o princípio da anualidade da lei eleitoral ou da anterioridade da lei eleitoral, sobre esse artigo 16, que costuma cair bastante em prova. É necessário ter atenção sobre ele, tá certo? Até mais, pessoal!